Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estar falando aí sobre, o processo de formação da imagem na tomografia computadorizada, como acontece essa dinâmica, sobre sobre a formação da imagem. É, a tomografia, que é um aparelho, de alta complexidade operacional, vocês vão perceber como acontece esse processo de formação da imagem de uma forma bem simples e objetiva, né? Então, a gente vai estar estudando esse tópico, na nossa aula de hoje, nesse momento de hoje, tá? E falando sobre esse princípio da formação da imagem, porque olha só, a tomografia computadorizada, nós temos aí como processo de formação da imagem, os mesmos princípios da radiologia convencional, ou seja, eu tenho aqui, um tubo de raio-x, conforme vocês estão vendo. Então, eu tenho aqui, exclusivamente o tubo de raio-x, tá? Conforme vocês estão observando. Esse aparelho, tubo de raio-x, de um lado eu tenho aqui o cátodo, do outro lado eu tenho o ânodo, Da mesma forma, então, tudo aquilo que a gente estudou na radiologia convencional, a gente vai levar em consideração essa base na tomografia computadorizada. Porque de um lado eu tenho o cátodo, do outro lado eu tenho o ânodo, Tanto o cátodo quanto o ânodo. Então, o cátodo vai produzir artificialmente esses elétrons, vai mandar para o ânodo, vai ter o choque ou a frenagem desses elétrons que vão automaticamente chegar desgovernados ali e vai formar ali exclusivamente o quê? O raio-x. Aí nós vamos ter a formação, dessa radiação, que é exclusivamente o raio-x, e a partir do momento que eu tenho a formação desse raio-x, conforme vocês estão observando aí, essa radiação, consequentemente é emitida ao paciente. Na tomo, vocês observando aqui, o exemplo de um raio-x, de uma radiografia, é justamente porque na tomografia computadorizada, o processo de formação da imagem é praticamente o mesmo da radiografia, tá? Por quê? Nós utilizamos aí fonte de raio-x, a fonte de radiação que nós aplicamos na tomografia computadorizada é exclusivamente fonte de raio-x. O tubo de raio-x atravessa exclusivamente aqui o paciente, conforme vocês estão vendo, Atravessou o paciente, vai sensibilizar aqui exclusivamente o cassete, o filme, para que a gente possa ter aí a imagem. Então, ou seja, conforme vocês estão vendo aí, essa produção da radiação que atravessa o paciente, chega no cassete, eu tenho aqui exclusivamente, na tomografia. Só que a tomografia, o que que nós vamos fazer? Nós vamos, a radiação produzida no tubo de raio-x, conforme vocês estão vendo aí, vai atravessar o meu paciente. Então, olha só, atravessa o meu paciente, sensibiliza aqui a outra parte oposta que nós temos no aparelho de tomografia, que são exclusivamente os detectores. Em outras literaturas, esses detectores, eles também podem ser chamados como cristais também. Então, eu tenho os detectores, que também podem ser chamados de cristais, eles que vão receber essa radiação que vem exclusivamente de onde? Do tubo de raio-x. Então, o tubo de raio-x emite a radiação, atravessa o paciente, sensibiliza os detectores e a partir desse momento nós temos a formação da imagem direto no computador. Lógico que quando chega nos detectores, até o computador, existe todo um processo de formação, Existe aqui uma informação bem mais completa em relação a isso. Mas na tomografia, o tubo ele vai fazer esse giro de 360 graus em torno, exclusivamente da região de interesse, da anatomia do paciente que a gente vai estar estudando, exclusivamente para que as imagens que estejam formadas aqui são imagens, por exemplo, em forma de fatias. Então, vocês estão observando, o princípio da tomografia computadorizada, conforme vocês estão vendo aí, é que as imagens que elas são geradas em formas de fatias. Então, olha só, eu tenho aqui,
eu tenho aqui, por exemplo, um alimento fatiado que, consequentemente, dá a mesma semelhança quando eu realizo um exame de tomografia computadorizada na anatomia do nosso paciente. Então, eu vou fatiar a estrutura anatômica do meu paciente. Quanto mais detalhe eu quero, por exemplo, do exame, né? Consequentemente, vocês vão estar observando isso aí, né? Automaticamente, mais cortes, mais fatias eu terei. No exame de tomografia computadorizada, né, a radiação ela é emitida, então o feixe de radiação emitida, nós temos os detectores que vão receber essa radiação, conforme vocês estão vendo, né? Então aplica-se essa radiação chega aqui nos detectores, tá? E aí o que que acontece? A partir do momento que emite essa radiação, né, nós temos aqui, conforme vocês estão vendo, os detectores que recebem essa radiação. Então, quando eu observo, por exemplo, né, a imagem da tomografia, ela é formada, né, automaticamente por um processo de informações obtidas exclusivamente pelos detectores. Eles que ficam dispostos ao redor do paciente. Isso, na medida que o tubo vai girando 360 graus, os detectores também vão fazendo esse giro paralelamente, porque enquanto o tubo de raio-x vai emitindo a radiação, os detectores vão recebendo essa energia e através da configuração desses detectores, quando eles recebem essa energia, é aqui que eles conseguem fazer todo o processo de transformação dessa energia em tons de cinzas, onde exclusivamente nós temos essa imagem no computador, né? E aí é aquilo que eu falei para vocês em outros momentos, né? Onde nós temos aí os detectores, eles superaquecem, na medida que eles vão se aquecendo, consequentemente nós vamos tendo uma tonalidade dentro de uma matriz, onde ela é formada por números, onde existe a transformação de números em tons de cinzas, e aí é exclusivamente isso que a gente vai estar também falando, né? Então, ele capta a radiação emitida pelo conjunto de ampolas. Após a interação com o paciente, a informação é transformada em pulso elétrico e ela é transmitida ao computador, que automaticamente processa em dados e automaticamente forma a imagem. Tá? Então, quando os detectores jogam essa informação aqui, essa informação ela chega numa matriz. Então, quando eu falo matriz, né, deixa eu pegar o conteúdo de matriz, matriz nada mais é do que estruturas matemáticas em formatos de linhas e colunas. Tudo, uma fotografia, um vídeo, tudo, nós temos uma matriz. Porque exclusivamente na matriz é que nós temos aqui, por exemplo, né, um campo de armazenamento de dados. Então, olha só, ela é formada por linhas e colunas, conforme vocês estão vendo. Então, isso que eu estou fazendo aqui agora é exclusivamente uma matriz, e essa matriz, né, consequentemente, ela serve justamente para quê? Para, né, o armazenamento de dados, ou seja, tudo, consequentemente, nós temos aqui uma matriz. Então, os detectores, eles recebem a radiação emitida pelo tubo, atravessa o paciente, né? Então, parte da radiação atravessa o paciente. Outra parte da radiação não atravessa, principalmente onde tem osso, né? Porque ela sofre uma atenuação. Então, as informações, por exemplo, desses detectores vão ser diferentes desses detectores que vocês estão vendo. Então, ou seja, o preenchimento das informações nessa matriz, elas vão ter as suas diferenças. Diferenças exclusivamente por causa da atenuação dessa radiação. Ela pode atenuar em estruturas de grande densidade, como ela pode atravessar facilmente estruturas, né, com menor densidade. Estruturas com maior densidade atenua, estruturas com menor densidade, por exemplo, ela passa direto. Tá? Então, por isso que vocês vão perceber isso aí, né? Então, nós temos vários pontos bidimensionais. Cada ponto bidimensional dessa matriz que vocês estão vendo aqui é chamado de quê? É chamado de pixel. Então, quanto mais pixel eu tenho numa imagem, melhor a resolução dela. Isso lembra muito aquilo que a gente fala, né,
principalmente relacionado à tecnologia. Muitas vezes, né, vocês, particularmente quando estão, por exemplo, ali para comprar um celular, comprar uma câmera digital, comprar ali alguma coisa que realmente, né, vocês, né, alguma coisa ali que realmente ali dê qualidade de imagem, principalmente numa fotografia, vocês vão ver a quantidade de pixel. E, consequentemente, quando eu tenho uma foto que tem uma grande quantidade de pixel, parece que aquela foto ela é real. Parece assim, aquela imagem, ela está sendo vista assim, né, ao vivo praticamente, né, com os olhos de vocês e muito bonita, né? Ou seja, você tem uma fotografia, né, com mais vida, né, particularmente. Então, é, diferentemente de uma estrutura, por exemplo, onde nós temos o onde nós temos, por exemplo, uma quantidade menor de pixel, automaticamente, pessoal, nós temos ali uma imagem, né, com uma qualidade muito inferior. Então, na tomografia computadorizada, nós também utilizamos o pixel, porque ele é, na verdade, um pequeno quadriculado, né, de uma matriz. Então, olha só, eu tenho uma matriz e cada quadradinho que vocês estão vendo aqui nessa matriz, eu tenho um pixel. Bom, na tomografia computadorizada, esse pixel, ele serve justamente, pessoal, porque cada pixel que você tem aqui, né? Cada pixel que você tem aqui, você tem uma informação numérica nele. Então, você tem um número nele aqui que representa esse pixel. Quem joga esse número aqui é a própria informação dos detectores que está lá girando em torno do paciente, quando o tubo de radiação emite a radiação, os detectores, quando recebem essa radiação, ele joga essa informação para a matriz aqui em forma de números. E esses números, vocês vão perceber que ele é de acordo com uma escala que é chamada de escala de Hounsfield, que a gente vai estar estudando daqui a pouco. Então, olha só, eu tenho o pixel, conforme vocês estão observando bem. Nesse pixel, na verdade, ele tem aqui o seu quadradinho, que representa cada quadradinho que você vê aqui nessa matriz, né? Exclusivamente aqui eu tenho esse pixel. Quanto mais pixel eu tenho, melhor é a resolução da imagem. Então, na tomografia computadorizada, pessoal, né? Na tomografia computadorizada, quanto mais pixel eu tenho, quanto mais pixel eu tenho, né, melhor a resolução da imagem também. Isso significa o quê, pessoal? Isso significa que, consequentemente, conforme vocês estão vendo aqui, né, esses pixels, eles são transformados, vocês estão vendo aqui a matriz, né? Eu tenho números, conforme eu falei para vocês, porque aqui eu tenho uma análise, aqui eu tenho uma síntese. Olha só, os números, esses números são representativos e esses números eles foram transformados em tons de cinzas. Quando existe a transformação em tom de cinza, eu tenho aqui uma imagem. Então, olha só, eu tenho aqui uma imagem. Então, isso significa o quê? Que esses pixels aqui, cada um dele vai vir, né, especificamente com o seu número. Esse número, ele tem uma variação entre 1000 positivo e 1000 negativo, né? Por quê? Porque de 1000 positivo, eu tenho uma tonalidade 100% branco e 1000 negativo, eu tenho uma tonalidade 100% o quê? 100% preto, né? E no zero aqui eu tenho uma variação de cinza. Então, ou seja, essa escala que eu mostro para vocês aqui é a famosa escala de Hounsfield, tudo bem? Porque é exclusivamente a numeração dessa escala de Hounsfield que vai preencher, né, aqui essas informações que vocês estão vendo aqui, o preenchimento de cada pixel que nós temos aqui nessa matriz. E essa informação, ela chega, conforme eu falei para vocês, no sistema operacional da tomografia em forma de números. Então, nós temos nós temos aí uma equação de Fourier onde tem a transformação dos números em tons de cinzas.
A transformação dos números em tom de cinzas, eles vão de acordo com essa escala, que é chamada escala de Hounsfield. Escala de Hounsfield, justamente, né, lembra do Sir Godfrey Hounsfield, aquele que desenvolveu o átomo? Pois é, a escala de Hounsfield, né, a escala dele mesmo. Então, ou seja, onde nós temos uma tonalidade aonde se eu tenho 1000 positivo aqui, significa que esse pixel aqui, ele vai ser o quê? Totalmente branco. Se eu tenho 1000 negativo aqui, significa que ele vai ser totalmente cinza. Se eu tenho 80 aqui, ele vai ser cinza, porque existe uma variação de escalas de cinza no intermediário entre cinza e branco e cinza e preto, né? Então, se ele for 80, se ele for 60, é cinza. Se ele for, por exemplo, menos 150, ele vai ter uma variação cinza mais escuro. Então, ou seja, de acordo com essa escala de tom de cinzas, nós temos milhares de tons de cinzas, nós temos assim uma tonalidade de cinza muito grande. É claro que uma pessoa comum, ela enxerga um certo limite dos tons de cinzas, diferente dos técnicos e médicos radiologistas. Então, assim, os técnicos em radiologia, os tecnólogos em radiologia, os médicos radiologistas possuem ali uma afinidade maior com os tons de cinzas, justamente por causa do quê? Por causa do seu dia a dia, né? Justamente por causa da sua rotina operacional. Então, vocês vão perceber que a variação dessa escala de tom de cinza, ela é muito grande, né? Mas de uma forma bem simplificada, passando para vocês, nessa escala tom de cinzas, vocês vão perceber que tudo que é branco é osso, né? Particularmente tudo que é branco é osso, tudo que é preto, por exemplo, é ar, né? E tudo que tem uma variação cinza, por exemplo, é partes moles, né? Quando eu falo partes moles, é automaticamente aqui a anatomia visceral do meu paciente, né? Então, ou seja, eu sei que particularmente o fígado tem uma densidade maior que o pâncreas, então, ou seja, o fígado vai ser mais branquinho na imagem do que o pâncreas. Então, isso, consequentemente, a gente vai estar estudando as variações de tons de cinzas por aqui. Tá? E aí, consequentemente, eu tenho o osso, eu tenho água, eu tenho o ar, né? Cada um deles, por exemplo, com a sua variação, né? O osso totalmente branco, mais branco do que o osso, eu tenho aqui o metal. Pode aparecer um metal na imagem? Pode, porque dentro da tomografia computadorizada a gente também recebe pacientes, por exemplo, vítima de arma de fogo. A gente recebe pacientes, por exemplo, que tem um clipe de aneurisma, um paciente, por exemplo, que tem, né, algum parafuso, algum pino, né, que já passou por cirurgia ortopédica e etc. Sim, com certeza. Então, esses metais aqui também, eles são evidentes e eles aparecem de uma forma bem mais branco ainda, né? É um branco radiante, né? É um branco que destaca, que inclusive nós temos uma aula exclusiva só para esse tipo de artefato, né? E aí tá. A partir do momento que tem essa transformação em tom de cinzas, nós temos aqui a formação da imagem, né? Automaticamente a tomografia é uma imagem digital, né? Conforme vocês estão vendo aí, vocês conseguem perceber que eu tenho aqui uma matriz, né? Essa matriz nós temos vários pixelzinhos, então vocês conseguem ver os quadrados, que são pixel, e nesse pixel a gente consegue observar a tonalidade. Vejo a coluna lombar, eu vejo aqui, por exemplo, a alça do intestino grosso, por exemplo, cheia de quê? De ar, por isso que ele está preto, né? Eu tenho o corpo vertebral aqui, por exemplo, da lombar, tá branco, por quê? Porque ele é denso. Eu vejo o rim, por exemplo, né? Eu tenho um rim direito, um rim esquerdo, por que está branco? Porque está contrastado. Não é porque o rim é branco. É justamente porque aqui eu tenho o quê? A presença de contraste iodado nessa imagem. Eu vejo a artéria a aorta abdominal totalmente branca aqui, por quê? É porque ela é branca? Não, ela não é branca. É porque existe a presença de contraste iodado aqui, né? Eu consigo perceber que essa imagem que eu estou vendo aqui é uma imagem, né? Num corte arterial. Por quê? Porque o contraste está passando por toda a região da artéria. Então, se passa pela artéria aorta abdominal, ele preenche também a artéria renal direita e esquerda, e toda essa parte lateral que a gente consegue observar, que é a região do córtex do rim, ela vai estar contrastada, porque é ali no momento onde o contraste está chegando nos néfrons, né? Então, a gente consegue observar que a tonalidade, os tons de cinzas, olha só a região do fígado que eu estou mostrando para vocês, que é um tom de cinza,
né? Que é uma tonalidade de cinza. Olha o músculo eretor da coluna, conforme vocês estão vendo aqui. Então, isso aqui que eu estou falando para vocês é as diferenças dos tons de cinzas que nós temos aqui no processo de formação da imagem na tomografia. Tudo de acordo exclusivamente com essa escala de Hounsfield, tá? E aí tá, nós temos um outro princípio importante. Então, aqui, conforme vocês estão vendo, nós temos aqui, por exemplo, uma matriz. A matriz ela é formada, por exemplo, né, pelos pixels. Então, cada quadradinho desse que vocês estão vendo são pixels, né? Quanto mais pixel eu tenho, melhor é a resolução da imagem, melhor eu tenho. Se você pega, por exemplo, uma fotografia no computador, começa a dá zoom nela, dá zoom, zoom. Vai chegar um momento que você vai ver os quadradinhos, né? Dessa imagem, que é os pixels, na verdade. O que que acontece a partir daí? A partir do momento que você vê esse pixel, né? Nós temos aí, a partir do momento que você vê esse pixel, isso, automaticamente, você consegue chegar no limite da informação dessa imagem. Agora, quanto mais pixel eu tenho, mais difícil fica, né, de eu chegar até esse pixel, de eu enxergar esse quadradinho na imagem. Então, isso é muito importante vocês observarem bem que, a partir do momento que quanto mais pixel eu tenho, melhor a resolução da imagem. E aí, na tomografia, nós temos aí uma grande quantidade de pixels, conforme vocês estão vendo. Então, eu tenho essa parte bidimensional, que é sempre essa parte da frente do pixel, porque o pixel, ele é um elemento bidimensional, né? E além do pixel, né? Porque todo exame em tomografia, ele tem uma imagem tridimensional. Então, como ele tem uma imagem tridimensional, eu tenho aqui a outra parte dessa matriz, né, que fica por trás do pixel, que é o voxel. Porque o voxel, ele me dá uma informação tridimensional. Tanto é que quando eu faço um exame em tomografia, eu vejo as imagens em axial. Naquele mesmo corte, eu consigo estudar ela em sagital e consigo estudá-la em coronal, né, que são os tipos de corte. Ou seja, eu consigo estudar por todos os lados essa imagem tomográfica. Justamente porque a informação que eu venho aqui, que eu trago ela, é uma informação do voxel, né? Então, o voxel, ele nada mais é do que uma informação tridimensional. Então, ou seja, eu tenho aqui o voxel, que ele é uma representação tridimensional justamente do conjunto de dados que está na matriz. Então, na matriz eu tenho toda a informação tomográfica, conforme vocês estão vendo aqui, né? A imagem fatiada, porque você está vendo essa imagem aqui fatiada, é como se eu fatiasse o abdômen do paciente, olhasse ele de cima para baixo, eu estou vendo os dois rins. O rim direito, estou vendo o rim esquerdo. Cortei no meio a anatomia do paciente. Estou vendo de cima para baixo. Então, eu também consigo, pelo aparelho, cortar de um lado para o outro, cortar de frente para trás, né? Que são as formas de fatias que a gente consegue realizar na tomografia. Isso justamente porque nós temos aqui o próprio voxel que me passa essa informação tridimensional. Então, o voxel ele é um ponto tridimensional da matriz, ok? Bom, e para fechar, toda vez que a gente falar sobre FOV, né, na tomografia, FOV, nada mais é do que o campo de visão que representa o tamanho máximo de uma matriz. Então, olha só, diminui o FOV, tá vendo aqui, pequenininha a imagem, né? Aumenta o FOV, por exemplo. Então, ou seja, diminui o FOV, aumenta o FOV, diminui o FOV. Então, toda vez que eu vou, né, toda vez que eu falar sobre FOV, automaticamente eu estou falando sobre campo de visão operacional, campo de visão da estrutura, seja da estrutura em si fatiada, conforme vocês estão vendo, a estrutura de corte, por exemplo, ou seja, a estrutura de uma, a estrutura completa. Aumenta o FOV do tórax. Automaticamente você vai praticamente dar um zoom na estrutura do tórax. Eu não posso usar a terminologia zoom, mas é como se fosse um zoom, entendeu? Só para vocês terem uma ideia. Tá? Seja para mais ou seja para menos. Eu falo porque é muito importante vocês acostumarem com a terminologia técnica, porque qualquer profissional que for comunicar com vocês, eles sempre vão utilizar terminologias técnicas. Então, ou seja, eles não vão utilizar terminologias vulgares
né, para esse tipo de situação. Então, quando eu tenho aqui uma estrutura, uma imagem, numa matriz já pronta, formada e etc., muitas vezes eles querem aumentar ou diminuir, eles sempre vão utilizar a terminologia FOV, ok? Então, né, aqui conforme vocês estão vendo, eu tenho a escala de Hounsfield, só para vocês terem uma ideia. Eu tenho essa imagem que vocês estão vendo aqui, que é um corte axial. Nós vamos aprender sobre esses cortes. É como se eu fatiasse a estrutura do tórax do meu paciente no meio e olhasse ela de cima para baixo, ou de baixo para cima, né? Seja lá. Então, eu consigo ver o coração do meu paciente, olha que maravilha. Eu consigo ver a região aqui do ventrículo esquerdo, eu consigo ver a região aqui do ventrículo direito, eu consigo ver o átrio direito, eu consigo ver aqui a parte do átrio esquerdo, né? Eu consigo ver a aorta do meu paciente, que é a aorta descendente. Eu consigo ver aqui, consequentemente, o pulmão direito. Por quê? O que que tem no pulmão? Ar, ar. Por isso que a imagem está mais escurinha, porque eu tenho o pulmão cheio de ar. Olha aqui, eu tenho aqui o pulmão esquerdo, né? Isso aqui eu estou falando somente anatomia, nada patológico. Eu tenho aqui, por exemplo, né, a coluna vertebral, né, conforme vocês estão vendo, o corpo vertebral aparece branquinho, o arco costal aparece branquinho, né? Eu tenho aqui o externo, aparece branquinho, o coração ele aparece cinza. Aqui a aorta tá aparecendo mais branquinha, por quê? Porque eu tenho aqui, né, uma aplicação de contraste. Por que que essa região aqui está aparecendo branquinha? Porque são as veias e artérias que ramificam a região do pulmão. Né? Por se tratar de um exame com contraste, eu tenho aqui o músculo eretor da coluna, eu tenho aqui o forame vertebral, eu tenho aqui a medula, tons de cinzas. E essas estruturas moles que eu falei para vocês, todas elas em tonalidades cinzas, ok? Bom, então nós terminamos essa primeira parte, tá? Muito obrigado a vocês e até a próxima.